Olha eu aqui de novo, tudo bem com vocês? Depois de um período de pausa, um tempinho que a gente parou para descansar, nós estamos novamente aqui. Eu, professora Maíra, no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Neste momento eu quero que vocês estejam revisando todos os conteúdos abordados na primeira etapa, tá bom? Então vamos lá. Acompanhe aqui comigo. Aqui foram os conteúdos estudados, né? Revisão de língua portuguesa nós vamos estar fazendo hoje, começando hoje, então a largada, vamos chegar lá. Aulas revisadas. Nem todos os conteúdos nós vamos revisar, mas alguns. Vamos lá. Primeiro, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o que é conto. Então eu tenho aqui, o conto se apresenta. Olá, não adianta olhar ao redor, você não vai me enxergar. Não sou uma pessoa como você. Sou, vamos dizer assim, uma voz que fala com você ao vivo, como estou fazendo agora, ou então que lhe fala dos livros que você lê. Não fique tão surpreso assim, você me conhece, na verdade somos até velhos amigos. Você já me ouviu falando de Chapeuzinho Vermelho e do Príncipe Encantado, de reis, de bruxas, de Saci Pererê. Falo de muitas coisas, conto muitas histórias, mas nunca falei de mim próprio. É o que vou fazer agora, em homenagem a você. E começo me apresentando. Eu sou o conto. Sabe o conto de fadas, o conto de mistério? Sou eu, o conto. Vejo que você ficou curioso. Quer saber coisas sobre mim, por exemplo? Qual a minha idade? Devo dizer-lhe que sou muito antigo. Porque contar histórias é uma coisa que as pessoas fazem há muito tempo. É uma coisa natural que brota de dentro da gente. Então, Moacir Clear, né? Era uma vez um conto. Nós temos aqui maravilhoso para iniciar o nosso assunto de revisão. E agora eu quero falar com vocês sobre o que é um conto. Então, o conto é uma narrativa curta, tá? E densa, que possui início, meio e fim. É menor do que o romance. No romance, geralmente, tem muitos contos. E eles precisam ter esses elementos que aqui constam. Precisa ter enredo, que é o resumo da história. Para ser um conto precisa ter personagem na história. Precisa ter tempo, a marcação de tempo, as marcas temporais. O espaço tem que estar bem posto e o narrador, tá bom? Então, no mundo da literatura, o conto faz parte. O conto é um gênero textual e aqui, ó, há no mundo da literatura vários tipos de contos. Quais são os mais falados por aí? Contos populares, contos de terror, de humor, fantásticos, psicológicos e de enigmas. Então, porém, nesse momento nós vamos aqui estudar os contos maravilhosos. Vamos lá. Eu quero aqui, como ponto de partida, perguntar a vocês. Quem usou sapatinhos de cristal no baile oferecido pelo príncipe? Vamos lá? Quem era a moça que tinha longas tranças e ficou presa em uma torre? Qual personagem de contos maravilhosos se transforma em um boneco de madeira? Que personagem de contos é devorada pelo lobo? Que personagem de história usa botas 7 léguas? E que personagem de história teve que morar com uma fera? Antes, quero aqui trazer essa contribuição muito grande de Marina Colasanti, que eu gosto bastante. Ela diz o seguinte: os contos maravilhosos são textos ligados à essência do ser humano, que estão ligados aos sentimentos mais fundos, como o amor, o ciúme, a inveja, o medo, a morte. É o diálogo do hoje e do antes. Do hoje e do amanhã, que ainda vai acontecer. Do hoje aqui e do hoje em todo lugar. São contos de muito significado e para qualquer idade, certamente. Então, quem nunca na vida, né, teve a oportunidade de ler um conto, né, maravilhoso como esse? Então, nós temos aqui o Gato de Botas, As Mil e Uma Noites, Aladim, A Bela Adormecida. Será que vocês já leram algum deles? Aposto que sim. Vamos lá? Quais são as características dos contos maravilhosos? Os contos maravilhosos, eles iniciam por Era uma vez, em um reino distante, há muitos e muitos anos, um passado remoto, né? Então, nos lembra um passado remoto.
Outra característica, o uso de objeto mágico que faz com que a personagem melhore de vida. Então, a professora falou com vocês, né, na aula aqui sobre Conto Maravilhoso, que existe um objeto que é o fio condutor, que muda a história ou que é um elo de transformação. Então, em Aladim, a lâmpada. Se eu pego a Cinderela, o sapato, o gato de botas, as botas. Então, são elementos mágicos que faz com que a personagem mude, né? Se transforme. Outra característica, personagem principal, heróis e heroínas que mudam a condição de vida. Há um final feliz, tá bom? Personagens podem acontecer príncipes, princesas, reis e rainhas, camponeses. Mas também, gente, como eu sempre falo, não é só personagens que são seres humanos. Nós vamos observar também seres fantásticos, animais falantes, né? Objetos falantes, tá bom? E aqui nós temos também como característica o cenário. A história pode acontecer, o espaço pode ser florestas, pode ser vilarejos, castelos. Eu tenho aqui o gato de botas e tenho ali também, para exemplificar, a pequena vendedora de fósforos. Vamos lá. Trago aqui para vocês, construindo os sentidos do texto, A Bela Adormecida de Charles Perrault. Quando a princesa Aurora nasceu, o rei e a rainha fizeram uma festa para o seu batizado e convidaram todas as fadas do reino. Cada fada presenteou a princesa com um dom: beleza, bondade, alegria, inteligência e amor. De repente, apareceu a bruxa Malévola, furiosa por não ter sido convidada para a festa. Disse para a rainha: quando a princesa completar 15 anos, espetará o dedo no fuso de uma roca e morrerá. A fada Flora, que ainda não havia dado seu presente, conseguiu modificar o feitiço da Malévola, dizendo: a princesa não morrerá, dormirá um sono profundo até que o beijo de um príncipe a desperte. O rei ordenou que todas as rocas do reino fossem destruídas e pediu que as fadas protegessem a princesa. A princesa crescia feliz, cada vez mais bela e amorosa. No dia do seu aniversário, de 15 anos, ela resolveu dar um passeio sozinha. Andando pelo palácio, encontrou uma escada que levava para a velha torre, subiu e lá encontrou uma roca. Aproximou-se curiosa e, ao tocá-la, espetou seu dedo no fuso da roca e caiu no sono profundo. No mesmo instante, todos no castelo adormeceram. Com o tempo, uma imensa floresta cresceu ao redor do castelo. Muitos anos depois, um príncipe de um país vizinho, que ouvira falar da história da Bela Adormecida, resolveu então encontrar este castelo. Corajoso, o príncipe atravessou a floresta e achou o castelo. Entrou e, espantado, viu que todos dormiam, até os animais. Subiu a escada da torre e encontrou a princesa. Em uma cama de ouro dormia a mais linda jovem que ele tinha visto. O príncipe ficou apaixonado e, aproximando-se dela, beijou-a. No mesmo instante, a princesa Aurora despertou e com ela todo o reino. Poucos dias depois, a princesa Aurora e o príncipe se casaram e foram felizes para sempre. Então, nós temos aqui um conto maravilhoso, tá bom? E nesse conto, ao estudar o conto maravilhoso, algumas perguntas vêm em nossa mente. Quem é o autor do texto? Quando o texto foi escrito? Para quem você acha que o texto foi escrito? Que outras pessoas poderiam ler um texto como esse? Para que você acha que o texto foi escrito? Ou seja, qual é a finalidade, qual é o objetivo? E como podemos encontrar um texto como esse? Então, autor está lá, né, com Charles Perrault. Quando foi escrito, a gente não tem, sem data, não tem essa definição. Para quem? Para mim, para você, para qualquer leitor, né? Que outras pessoas, todas as pessoas, para que você acha que o texto foi escrito? Para narrar a história, né? Serve como entretenimento e onde podemos encontrar em livros, em internet. Então, gente, é um texto muito importante. Quando a história acontece, nós vamos encontrar que palavras marcam o tempo. Então, geralmente era uma vez, né, naquele tempo distante, né, de repente, quando, são muitas as palavras. Então, vamos lá. Como a história se inicia, qual é a situação, problema, como a história termina, nós vamos ver aqui. O conto maravilhoso, ele vai ter uma conexão com a realidade, tá? Tem um elemento mágico, o espaço onde acontecem as ações, o tempo, a marcação temporal
quem são os personagens, as personagens que estão introduzidas. E as características do conto são a situação inicial, que gera toda aquela história. A história tem início, meio e fim, como eu já falei. Existe um obstáculo que faz com que a história mude, né? Nessa mudança, né, nós vamos encontrar o elemento mágico. Essa mudança, esse obstáculo é o conflito. Dentro dessa mudança vai aparecer o clímax e a resolução do conflito, que é o desfecho, tá bom? E como desafio agora, depois dessa revisão, vocês vão voltar lá no texto. Aqui tá pequeno, mas vocês retomam lá. Quando a princesa Aurora nasceu, o rei e a rainha fizeram uma festa para o seu batizado e convidaram todas as fadas do reino. Cada fada presenteou a princesa com um dom. Olha lá e veja quais foram os dons que a princesa recebeu, tá bom? Cheirão, obrigada novamente pela participação. Vocês aqui no canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!